Essas são as 5 lições que transformaram a minha jornada pessoal e criativa. E vem comigo porque esse vídeo pode te inspirar a dar o próximo passo. E no final tem uma pequena história com o Abdala Brothers, que mostra como inspiração versus comparação pode mudar tudo. Então vamos começar com a primeira lição, que foi um divisor de águas para mim. Lição número 1, desprendimento de um estilo criativo. Se você está preso em um jeito de fazer as coisas, tente se perguntar, e se eu fizer isso de uma forma totalmente diferente? Pois pode ser libertador você sair da sua zona de conforto. Eu digo isso porque, como criativo, logo que a gente começa a nossa jornada, uma das coisas que eu vejo mais as pessoas buscando, e aconteceu comigo, é: qual é o meu estilo? Qual é a minha identidade? Onde eu vou me encaixar ali no meu estilo visual? Mas a gente começa a fazer isso logo cedo na nossa jornada, então a gente perde a oportunidade de criar uma base sólida, mesmo na nossa área de atuação, com perspectivas variadas, sabe? Uma ampla gama de ferramentas, recursos, estilos, conceitos visuais, porque logo no início o que todo criativo busca eu quero achar a minha linguagem, o meu conceito visual, a minha linguagem artística, e isso acaba nos tirando, de ter uma base sólida, conhecendo os variados estilos, os variados conceitos logo no início da nossa carreira. Por anos eu vivi preso num estilo de fotografia que é o estilo Fine Art Wedding. Como fotógrafo de casamento, eu sempre me inspirei em fotógrafos da Europa, fotógrafos americanos, que têm esse estilo como sua personalidade, sua identidade. E desde cedo na fotografia, esse foi um estilo que muito me agradou. E isso era a minha identidade na fotografia. Ângulos específicos, estilo de luz específico, edição específica. Isso eu fiquei preso por anos somente nesse estilo, não abria margem para outros estilos de fotografia. E eu acabava aplicando esse estilo em tudo. Foto, vídeos, meus projetos pessoais, tudo tinha esse estilo fine art. Porém, isso me limitava. E foi só quando eu decidi migrar da fotografia para o vídeo que eu coloquei na minha cabeça: bom, eu não vou levar esse estilo visual, fine art comigo para produção audiovisual. Eu quero algo novo. E eu fui muito desprendido disso. Comecei, inclusive você pode ver isso nos meus vídeos aqui no YouTube. Eu faço vários testes de luz, enquadramento, câmera, edição. Eu vim com uma mentalidade nova. Eu quero explorar novos conceitos, novas ideias de filmagem, novos estilos de edição, novos formatos de edição. E isso abriu portas para mim, para projetos novos. Eu comecei a trabalhar com vídeos institucionais e hoje, um fotógrafo de casamento que por 10 anos fotografou casamento, trabalha com produção de conteúdo para um time da Liga da NFL, para a área de esporte e entretenimento. Então essa é a primeira lição: se desprenda de um estilo fixo, aprenda todos os estilos. Tudo bem você dominar um específico, mas saiba andar pelos demais estilos que abrangem a sua área de atuação. Mas se desprender disso é só início, porque a próxima lição é sobre mudar como a gente pensa. Lição número 2, mentalidade intuitiva. E eu quero tocar nesse ponto porque o que eu mais vejo é pessoas levantando pontos do porquê não elas alcançam ou não vão atrás dos objetivos e dos projetos delas. Elas têm uma mentalidade contra-intuitiva. O primeiro pensamento que vem na mente quando elas querem iniciar algo, às vezes até as pessoas veem algo de especial nela. Pô, você domina isso, por que você não investe nisso? E geralmente a resposta não é porque elas não querem. Elas começam a levantar pontos que pra ela, tipo, eu não tenho dinheiro suficiente ainda, ou é muito difícil começar. Então a mentalidade das pessoas geralmente é sempre nos pensamentos contra-intuitivos. Então tipo, é muito difícil, já tem tantas pessoas fazendo isso. Então esse é um ponto que eu quero tocar, que é mentalidade intuitiva. Pensamentos como eu posso fazer isso acontecer? Por onde eu posso começar? Qual é o primeiro passo que eu posso dar? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para alcançar tal objetivo? Mudança de mentalidade intuitiva. É dessa forma que devemos pensar. Mentalidade intuitiva. Então tenta isso. Pega um sonho ou um projeto e liste 3 formas de viabilizar, de fazer com que aquilo aconteça.
Às vezes você tem um projeto, uma ideia guardada ali que você fica dando desculpas com esses pensamentos contra-intuitivos. Ah, já tô velho demais para isso, já tem muitas pessoas fazendo isso, já passou meu tempo. Não. Pega esses projetos e lista 3 pontos de como você pode viabilizar esses projetos acontecerem. É o que eu tô te falando, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, em vez de mentalidade contra-intuitiva, mentalidade intuitiva, pois a forma como você pensa pode mudar tudo. Mas para fazer esse tópico funcionar, você vai precisar de uma mentalidade que eu aprendi desde criança, logo cedo. E aí a gente entra na lição 3. Ter paciência e confiar, acreditar no processo. Ter paciência e confiar no processo. Eu cresci aprendendo e entendendo que tudo tem um processo, tudo leva um tempo. E isso é interessante porque no mundo de hoje as pessoas querem tudo de forma instantânea. Então, se ela começa um projeto, logo ela tem que ter muitos seguidores, muito like, ou se ela começa um emprego novo, logo ela tem que ter uma ascensão de cargo. Tudo deve ser muito instantâneo, só que na vida tudo tem tempo e processo. E essa busca por esse imediatismo acaba criando uma pressão enorme em cima de quem está apenas iniciando a sua jornada ali, porque ela fica, eu preciso dar resultados logo, preciso de forma rápida atingir os objetivos que eu preciso atingir ali. E quando isso não acontece, eu acho que é muito comum hoje, ou as pessoas entram no lugar e ficam estagnadas porque elas começam a ficar desacreditadas, ou elas entram no lugar e quando o resultado rápido não vem, elas logo saem, porque não é isso que eu tenho que fazer, e já pula para o próximo início de alguma coisa que provavelmente não dando resultado rápido, ela logo já pula para outra coisa. E isso é muito nítido para mim, quando eu paro de correr atrás de imediatismo, daquele resultado rápido que todo mundo quer, eu começo a ter resultados constantes. E presta atenção nisso que eu falei, é constantes, não é instantâneo. Então entenda, tudo tem tempo e processo e tempo para acontecer. Se você está vivendo esse imediatismo de hoje, ansioso por conta de resultados rápidos, respira fundo, calma. Cada passo da sua jornada é o que vai te levar a realizar os seus sonhos e atingir os seus objetivos. Cada passo da sua jornada é passo a passo. E falando sobre jornada, a próxima lição é sobre abraçar as surpresas que a gente tem no caminho. Então, lição número 4. Estar aberto às mudanças do caminho. Eu já comecei muitos planos certinho, muito bem elaborado. E como foi que eu aprendi a não engessar as minhas ideias e estar aberto às novas possibilidades? Bom, porque não poucas vezes na minha vida uma surpresa que apareceu no meio do caminho ali e eu abracei. Chegou lá na frente e foi algo que mudou totalmente a minha jornada. Vou te contar uma pequena história no meu início de carreira. O meu primeiro trabalho foi num escritório de arquitetura com um grande arquiteto que na época estava apenas iniciando a jornada dele. Hoje ele é um grande arquiteto. Aprendi muito trabalhando com ele. Eu fazia maquete eletrônica 3D. Então na época, isso acho que meados de 2008, o arquiteto fazia as plantas das casas, planta baixa, mas a maioria das pessoas não conseguia visualizar o projeto e entender como a casa dele iria ficar. Lá eu trabalhei na área de design. Depois de lá, eu trabalhei em agência, com móveis planejados, também desenhando móveis. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, na área de desenvolvimento de produto. E teve uma época que eu tive que desenvolver manuais para quem é um funcionário novo e entrar na empresa. Então tinha um manual de montagem de tal produto. E como que eu fiz isso? O dono da empresa deixou comigo, um japonês deixou comigo a câmera dele. Ele falou, essa câmera custa um carro. Eu já tinha tido contato com câmera fotográfica, mas dessa vez foi diferente. E eu ia, no departamento de montagem, perguntava como que monta essa peça, por que monta assim e tal. Ia fotografando, registrando esses processos de montagem para montar o manual posteriormente. E nessa época, eu lembro assim de ficar fascinado com a câmera fotográfica. Mesmo já tendo contato outras vezes, essa foi a vez que eu falei, cara, isso é incrível, eu quero poder fazer mais vezes isso.
Eu lembro que eu tinha minha estação de trabalho, meu computador, teclado, e a câmera ficava aqui. Ela ficou comigo durante um tempo e eu fiquei encantado, fascinado, achava ela visualmente bonita, gostava da ideia de configurar e fazer o ângulo ali e contar a história ali através da fotografia. E foi essa abertura a novas ideias, novas possibilidades, porque estava definido na minha mente, eu vou ser um designer, é isso que eu vou ser na minha vida. Mas quando surgiu essa oportunidade de fotografia, eu falei, cara, eu gostei disso, acho que eu vou fazer isso. Passei por um outro trabalho, peguei um acerto e comprei minha primeira câmera fotográfica e foi 10 anos de fotografia de casamento. Então, por não estar engessando a minha mentalidade a novas possibilidades, foi algo que possibilitou eu viver grandes coisas, grandes sonhos. Vivi 10 anos a fotografia de casamento. Agora, mais recente, 2 anos atrás, que eu estou migrando da área de foto para a área de vídeo, né? E logo no início da minha jornada, na área de audiovisual, eu já estou tendo a oportunidade de trabalhar para uma grande franquia da NFL, que é o Patriots, que ganhou o mercado brasileiro para explorar por 5 anos, e toda a produção de áudio, vídeo aqui no Brasil, eu rodo o Brasil fazendo para eles. Então, não engesse os seus planos, os seus projetos, as suas ideias. Deixe margem para surpresas que podem surgir no meio do percurso. Não fique, com a visão de túnel aqui. Tenha visão periférica, vê as possibilidades, vê além daquilo que é superficial. Às vezes você acaba dizendo não para uma ideia, para uma proposta, porque você olhou para aquilo de forma só superficial. Uma outra pessoa abraça a ideia e você vai ver a pessoa que abraçou a ideia 2 anos depois, a pessoa está num outro patamar, porque ela não engessou as possibilidades dela, não engessou as possibilidades. E você piscou, a gente já está aqui na 5ª lição, e nessa 5ª lição eu quero falar sobre comparação como inspiração e não paralisia. Ficou mais confuso ainda, né? Calma aí que eu vou te explicar. Muitas pessoas, quando olham o trabalho de outros criativos ou de pessoas que ela admiram, a forma como ela olha para essas pessoas gera uma comparação. E essa comparação, muitas vezes, coloca a pessoa para baixo. Gera uma paralisia nela, uma inércia. O princípio da inércia afirma que um corpo tende a resistir à mudança no seu estado de movimento. Então, quando eu estava montando esse roteiro, eu me deparei com essa palavra, inércia. Isso é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes você está só iniciando a sua jornada, então você nem tem movimento, você nem embalou ainda, e você está olhando para as pessoas que podem te inspirar, mas aquilo está gerando em você uma comparação e está te mantendo paralisado, porque você olha e fala, pô, isso é muito difícil. Fulano de tal já começou no patamar 2 porque tinha dinheiro, ou qualquer tipo de pensamento nesse sentido. Eu falo isso porque eu não lembro quando na minha mente isso foi destravado, mas para mim é muito comum eu olhar para as pessoas que eu admiro e me inspirar com aquilo. E ter essas referências para mim não é algo que eu me coloco numa situação de comparação e aquilo me paralisa. Pelo contrário, todas as pessoas que eu admiro o trabalho, que são referência para mim, é como uma faísca sempre dentro de mim. Sempre que eu vejo, ver aquilo, ver o trabalho delas, ver o que elas estão criando, é uma faísca dentro de mim que eu sei que pode virar uma chama, sabe? De tanto que me inspira. E falando sobre pessoas que nos inspiram, né? Pessoas que são inspiração pra gente. No ano passado, durante o São Paulo Game, né, o jogo da NFL no Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar os Abdala Brothers, né? O André e o Salomão. Eles são referências no audiovisual, já trabalharam para grandíssimas marcas no mundo, assim, que são referência no mundo todo. São pessoas finíssimas, assim, pelo pouco de contato que eu tive com eles, eles viram um pouco do trabalho que eu estava fazendo, perguntaram, e eu estava interessado só de, pô, parabéns pelo que vocês têm feito, sabe? Você que é criativo, certeza sabe do que eu tô falando. Ter esse mínimo contato com eles só me inspirou ainda mais, porque além de serem ótimos produtores de conteúdo voltado para o audiovisual e produtores comerciais voltados para o audiovisual, são ótimas pessoas. Então esse é o olhar que você deve olhar para as pessoas que te inspiram, para as pessoas que realizaram aquilo que você quer realizar. Um olhar de ver aquilo como uma faísca de inspiração que vai sempre acender dentro de você quando você, pô, que trabalho incrível,
como ele fez isso, como eu posso melhorar, como eu posso me inspirar no trabalho dessa pessoa. E não, tipo, pô, nunca vou chegar nesse nível. Ah, isso é demais pra mim. Isso até liga com o outro ponto que eu falei, que eu acho que é o ponto 2, que é a mentalidade. Qual mentalidade você tá tendo? A mentalidade intuitiva ou a mentalidade contra-intuitiva? Mesma coisa aqui. Quando você olha pro trabalho de alguém, o que te vem? Inspiração ou comparação? Escolha a inspiração. Viva inspirado pelo trabalho de pessoas que já alcançaram aquilo que você está buscando. Não compare a sua jornada, né? Não compare seu capítulo 1, 2 ou 3 com o capítulo 50, 51, 52 de outra pessoa. Saiba o capítulo que você está e se inspire. Saiba que é possível você chegar lá também. E se alguma dessas lições te marcou, te inspirou, deixa aqui no comentário, porque eu vou ficar muito feliz em ler e interagir com você ali sobre quaisquer uma dessas inspirações que talvez te inspirou e te marcou de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo que eu compartilhei aqui hoje, não deixe de seguir o canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum dos outros conteúdos de valor que eu venho entregando aqui nesse canal no YouTube. Até a próxima!